Valeu. Boa noite, pessoal. Uma baita responsa aqui depois dessa palestra aqui, que eu fiquei ali assistindo do canto e pensando, eu falei, caramba, né, uma palestra bem profunda de fazer pensar, e de certa forma eu fiquei assim, né, caramba, eu vou falar de algo muito mais pessoal, né, ou seja, como que eu consegui, né, na minha vida fazer várias coisas e agora, na realidade, até o Pedro comentou, né, mais de 20 anos, nos últimos 3 anos eu venho trabalhando dentro de uma companhia, né, mudei o lado do balcão, fiquei toda a minha vida trabalhando como consultor, às vezes em algumas consultorias, trabalhando diretamente com algumas empresas ou tendo a minha própria consultoria. E nos últimos 3 anos eu recebi esse convite de mudar o lado do balcão, né, e começar uma área de inovação dentro de uma companhia global, né, que nasceu de algo inovador e, como qualquer outra grande companhia que cresceu, ela acabou se perdendo, né, no trajeto da sua história. E que tenta, né, desde os últimos, já faz 5 anos que ela vem retomando isso, e eu hoje represento exatamente o convite que foi para começar uma área de inovação aqui no Brasil, né? Então eu sou responsável pela área de inovação aqui, mas a gente é conectado aqui exatamente, vou usar aqui a tecnologia do Vale do Silício aqui do Pedro, né? Eu abri aqui, foi o 5º centro de inovação da Visa no mundo, hoje já somos mais de 14, e o que eu vou contar aqui é exatamente a trajetória de como foi entrar numa empresa, né, cair de paraquedas no mundo corporativo, ter um cargo executivo, que era uma coisa que eu nunca tinha vivenciado e nem imaginava o que seria isso, né, as responsabilidades, e como que eu consegui, né, começar a cavucar um buraquinho ali e implantar design dentro de uma companhia. E hoje eu fico muito feliz porque, pela quantidade de centros de inovações, a coisa vem funcionando, né? Eu venho contribuindo com isso, né, junto com a equipe. Hoje nós somos 4. Eu comecei sozinho, fiquei trabalhando basicamente um ano e pouco sozinho, né, e depois de mostrar que a coisa funcionava, aí me autorizaram a começar a montar a equipe. Tá? Então, até alguém perguntou aí quem foi eu-equipe, eu fiquei algum tempo como eu-equipe. Tá? Então, essa é a rede hoje que a gente tem. O último centro de inovação que foi aberto é aqui, na China. Inclusive, foi lançado semana passada e tem festividades semana que vem lá. Mas, mundo corporativo, você vai aprendendo que há hierarquias, então, só as pessoas lá de cima que vão festejar. A gente fica aqui trabalhando, fazendo o nosso melhor, mas aí o que é divertido, né? Também é uma outra palestra que eu assisti hoje aqui, que faz muito pensar, né? Ou seja, acho que foi até da Letícia que falou, né? De você ser líder por acidente, né? Na realidade, aqui, era algo que eu já vinha buscando, tá? Mas a gente sempre fica com aquele pezinho ali de tipo, putz, eu sou designer, então eu tenho trabalhado hoje na minha vida meio uma proporção de um Pareto, então eu sou 80% executivo e 20% eu ainda continuo trabalhando em projetos, porque isso é o que me move e o que me faz acordar todo dia e ir para a empresa para trabalhar. Tá? E aí, qual que foi o caminho, né? Então, cheguei numa empresa, caí de paraquedas, o interessante é que eu recebi esse convite, né? Parecia que era um trote, né, porque o vice-presidente da empresa me liga, toca o meu celular pessoal, eu sou fulano de tal, vice-presidente da Visa. Aí eu fiquei imaginando quem que era o amigo que estava tentando me sacanear, né, porque liga no telefone pessoal, falando para vir conversar para uma vaga assim assada. Eu falei assim, tá bom, vamos ver. E a coisa foi andando de uma conversa para outra, e toda vez que eu chegava em casa, eu falava para a Carol, né, eu falava assim, fiz a entrevista com o presidente do Brasil, fiz a entrevista com o presidente da América Latina, falei com o vice-presidente na Califórnia, e eu falei, opa, eu acho que a coisa é séria mesmo. Eu precisei trazer muito, né, da minha vida como consultor. Eu pedi 6 meses, antes de fazer qualquer coisa dentro da empresa, eu pedi 6 meses para fazer um setup. E basicamente o que eu fiz foi fazer pesquisa, entender quem são as pessoas com quem eu iria trabalhar, né, para quem eu iria responder, o que era
a visão da empresa para trabalhar a inovação, quem eram as pessoas que tomaram essa decisão de vamos montar uma estrutura de inovação, e aí eu fiz o meu trabalho de consultor interno. E aí eu montei exatamente, baseado nesse estudo aqui, que foi desenvolvido já há bastante tempo, em 2001, tá? O Centro de Design da Dinamarca construiu o que ele chama essa escada do design, que é basicamente o mapeamento que eles construíram de como as empresas trabalham com design. Tá? Vocês vão ver aqui que, fora da escada, a gente tem empresas que não atuam com design. Tá? Então, aqui, eu percebi que a Visa já tinha passado esse momento aqui. A empresa vinha trabalhando exatamente design como estilo. Tá? Basicamente é o quê? Toda a estrutura de design que ficava embaixo de tecnologia era acionada somente para melhorar interface, desenhar botões, construir app, desenvolver sistemas, e todo o movimento que eu fiz foi para trabalhar, e foi para cá, aqui. Design como processo. Tá? E o design como processo. Tá? Ou seja, construir um processo para a gente desenvolver todo as ferramentas, movimentar toda uma companhia para trabalhar o design como processo. Para aí depois pensar os próximos passos. Então, esses 3 primeiros anos da empresa, eu fiquei exatamente trazendo a companhia, implantando o processo de design, e foi desenvolvido 5 princípios básicos para a gente se trabalhar design dentro da Visa. Primeiro, a adoção da inovação aberta, ou seja, entender que a inovação vem de vários locais, de vários parceiros. Né? Outro ponto, focar muito na cocriação. Tá? Eu percebi que para a companhia precisava não ter uma área restrita de design ou inovação. Toda a companhia precisava passar por essa movimentação. Foco na experiência do usuário. E aí a gente fez uma movimentação, porque a Visa é uma empresa B2B, então a gente fez exatamente B2B2C. Aprender fazendo, basicamente desenvolvendo soluções, prototipando e rapidamente testando e trazendo o pensamento ágil para desenvolvimento de novas soluções. O que basicamente aconteceu nesses 3 primeiros anos? A gente fez promoção do design, tá? Engajamento e desenvolvimento de novas soluções. Promoção são palestras. Promovi também treinamento. A Visa aqui no Brasil são 160 pessoas, então foi, entre aspas, mais fácil, porque eu dei treinamento, literalmente, de design thinking para 160 pessoas. Todo mundo passou por um treinamento comigo, o que é design, o que é UX. A gente realizou 2 hackathons internos para eles vivenciarem 24 horas o que é um processo de design. Na coluna de engajamento, né, a gente vem fazendo, a gente tem há 3 anos, por exemplo, um programa de aceleração que já passaram mais de 60 startups, e no desenvolvimento o que a gente tem são mais de 90 projetos que entraram dentro do nosso processo, tá, que é basicamente esse gráfico aqui, que é o nosso processo. Tá, até ele foi pensado exatamente para esse público, tá. Ou seja, por mais que a gente entenda que design é um processo cíclico, que vai e que volta, eu precisava traduzir isso em algo que fosse mais linear para o mundo corporativo, entender como que é o processo de design, mas aqui tem várias setas, aqui, porque você pode pular, pode voltar, mas basicamente o que a gente faz é briefing, a parte de discovery, a parte de pesquisa, cocriação, sprint e até implementação. Ou seja, o que a gente fez nesses 3 anos, 90 projetos entraram ali pela parte do briefing e a gente conseguiu lançar 11 projetos em 3 anos. Tá? O que a gente quer agora é melhorar esse processo e trazer a companhia para um outro nível. O que a gente quer fazer de movimentação aqui? Primeiro, entender o primeiro horizonte de mercados existentes e soluções existentes, que é exatamente o que a Visa vem fazendo nesses anos, mas a gente agora quer expandir isso, ou seja, criando novas soluções. Tá? Todo mundo pensa que Visa é uma empresa de cartão de crédito, e não é. É uma empresa de tecnologia, uma plataforma de soluções tecnológicas. Cartão de crédito é uma solução dos bancos. Né? A gente só conecta todos os bancos com todos os estabelecimentos que aceitam o pagamento eletrônico. Ou seja, a gente traz esse mindset para pensar novas soluções para novos mercados, e aí sim a gente quer chegar
nesse horizonte 3 aqui, rapidamente. Tá? Olhando com uma visão de futuro, né, eu fiz essa tradução, né, dentro do nosso planejamento estratégico, ou seja, entre os futuros, né, que a gente possa trabalhar, o foco está em como que a gente consegue buscar esse futuro desejável para essa companhia que a gente ainda não sabe aonde ela vai parar. Tá? E aí, como que a gente traz o design para isso? É claro que eu precisei traduzir também, né, em números, através de cases de fora. Aqui são duas pesquisas que aconteceram, que me servem muito. Essa daqui é do DMI, que mostra que as empresas que estão aqui, né, na linha laranja, né, são empresas que são orientadas pelo design. Elas têm uma valorização, né, 211% maior do que a média das outras empresas que estão listadas pela Standard & Poor's. Né? Então, o que acontece? As empresas que investem em design têm 211% um valor maior. E uma outra pesquisa também que me ajudou muito a traduzir isso para a companhia é mostrar que traz retorno. Né? A Visa é uma empresa que tem os papéis na bolsa, então eu preciso traduzir isso em números para eles. Ou seja, crescimento, né, em valorização acontece com empresas. Aqui é a mesma coisa, as empresas na linha laranja têm uma valorização maior. Tá? E aí, o que eu tenho planejado daqui para frente é exatamente isso. Como que eu consigo transformar agora essa empresa que já tem um processo de design, né, e que começou muita coisa aqui no Brasil, que a gente agora está conseguindo expandir para fora do país, como que a gente consegue levar isso para um nível mais estratégico? Tá? O que significa um nível mais estratégico? A gente conseguir colocar que a empresa tome decisões baseadas pelas decisões de design. Tá? E aí, também fiz um mapeamento interno, onde a gente começa a olhar para a pesquisa básica, e aí a gente vai começar a construir agora uma rede, né, para desenvolver isso, para trabalhar não só a inovação incremental, que é o que a gente vinha fazendo, de uma ordem muito mais significativa, para a gente olhar agora para a inovação adaptativa, ou seja, a gente começar a olhar para novos mercados e chegar, por que não, numa inovação radical. Que significa o quê? Como que a gente consegue criar novos mercados? E aí, baseado também no estudos de dois amigos, né, o Anderson Penha e o André Coutinho, que lançaram um livro sobre design estratégico, o que a gente vem fazendo? Ou seja, nesses 3 primeiros anos, basicamente o que a gente fez foi olhar para um futuro provável. Né? Ou seja, a gente está olhando para aquilo que é evidente e a gente vem fazendo muito forte inovação incremental, orientada exatamente na realidade atual dos nossos consumidores. Quando a gente passa para o campo estratégico do design, no primeiro momento a gente vai olhar exatamente para uma inovação adaptativa, ou seja, algo que está orientado ao contexto de uso de novas soluções e chegar exatamente no que é o futuro desejável. Basicamente, a gente começa aqui a olhar para criar uma nova realidade. E aí pode ser que surja uma nova empresa, por que não? Né? Então, o meu papel ali é muito mais provocar a companhia a repensar os seus processos, repensar o que eles vêm fazendo para, quem sabe, a gente ter uma nova empresa num futuro, né, que é o que a gente deseja, ou o que o mercado mostrar isso, que a gente consiga construir essa conexão. E as 5 lições, né, que eu tenho para apresentar aqui são exatamente essas lições desse momento de 3 anos até aqui e como que a coisa está sendo construída daqui para frente. Tá? A primeira é priorização de projetos. Tá? Um dos maiores desafios das empresas, né, é priorizar e o depois ainda não entregar. Né? Isso foi uma primeira que eu prestei atenção, né, exatamente, que quando eu cheguei, né, ou seja, não há uma priorização dos projetos, né, ou seja, são várias áreas difusas e como que a gente consegue direcionar todo mundo para trabalhar o fluxo da inovação. Quais que são os desafios? Né? Falta de alinhamento, né, da estratégia do negócio, pouco apetite para a inovação fica... A gente quer ser inovador, mas de fato a gente não pensa diferente. Né? Uma companhia
grande, pensa mais ou menos, todo mundo pensa igual, maturidade frente à transformação digital, alocação de times com muitas demandas e KPIs diferentes, né? Então esse foi o grande desafio nosso, e exercícios simples que a gente vem fazendo e a gente vem tirando isso da frente, né? Exercícios como matriz de priorização. Então, básica, é um negócio meio bobo, né? Mas a gente faz muito isso. A gente traz áreas diferentes, a gente monta uma matriz e um exercício de meia hora, né? A gente consegue priorizar os projetos e a gente vai construindo aí um roadmap de projetos. Outro ponto importante é definição do escopo, né? Quais são os desafios? Escopo muito amplo, né? Então, sempre é aquela coisa, né? Um exemplo aqui, né? A gente precisa salvar o mundo, a gente precisa lançar uma solução em 6 meses, a gente precisa criar um novo serviço. Tempo para executar versus o escopo, né? Sempre tem essa diferença. Times trabalhando em projetos sem propósito, tá? Acontece muito isso dentro das companhias, e projeto começando já com uma solução e sem um problema, né? É uma coisa que também acontecia muito dentro da companhia, ou seja, a gente desenvolvia soluções e empurrava para o mercado. Quando a gente começou a trabalhar com o processo de design, a gente começou a entender qual que era o problema, a necessidade do mercado, e aí sim a gente começou a entender, trazer para dentro de casa e co-criar junto com as pessoas para a gente fazer essa devolutiva com uma solução mais assertiva, tá? E aí, exatamente, qual é a pergunta que a gente faz, né? Ou seja, 5 mais 5 é fácil, né, a resposta, mas a hora que a gente consegue identificar o 10, quais são as possibilidades ali, né? Então, o exercício que a gente faz muito é como que nós podemos, né? Não significa que é o caminho certo, mas como nós podemos fazer isso, como nós podemos fazer aquilo, e a gente vai descobrindo o nosso caminho. Tá? 3, né? Engajamento e seleção de times. Esse é um grande desafio, né? Porque existe falta de conhecimento do processo de design, né? Então, foi um pouco reduzido através do curso, mas a gente vem mantendo isso. Hoje a gente tem em torno de 50 pessoas dentro da empresa, que é o nosso time expandido, que basicamente acaba participando das nossas cocriações. Tá? Problema de comunicação entre time, ou seja, é fato que nas empresas existem esses silos, e como que a gente consegue destruir esses silos aí? A mesma pessoa com muitos projetos, alocação de profissional júnior para tomada de decisão, né? Ou seja, você acaba empoderando aquela pessoa que não deveria estar empoderada naquele momento, ou seja, como que você consegue conectar, né, a alta cúpula da empresa para, de fato, tomar uma decisão concreta. Participação de pessoas apenas para cumprir a agenda, falta de engajamento dos participantes e perfil igual, né? Então, também foi falado muito aqui sobre diversidade, né? De fato, dentro do mundo corporativo, todo mundo é igual, né? Então, a gente vem fazendo exercício. Há 40 dias, abrimos um grupo de diversidade dentro da Visa aqui do Brasil, e a gente vem começando para trabalhar exatamente isso, né? E aí a gente fez treinamento, né? A gente desenvolveu um playbook, que é o que está acontecendo agora, um playbook que foi distribuído para toda a América Latina. Tá? Mais diversidade, como eu comentei. O 4, as empresas não conhecem seus clientes. Tá? Muitas soluções são baseadas no achismo, ou seja, é sempre um diretor, um vice-presidente que acha que tem que ir por ali. Modelos antigos, né, de trabalho, ou seja, a pesquisa quantitativa ainda é muito forte, né? Ou seja, a gente precisa trazer pesquisa quali para o mundo corporativo. As empresas acham muito custoso falar com o seu cliente, entregam soluções descasadas com a realidade, né? E também um tema que está sendo muito falado aqui é, por favor, parem, né, com esse papo de empatia. Vamos além disso. Tá? Muitas empresas têm uma solução em busca de um problema. Esse é um grande problema que a gente precisa resolver dentro da companhia. Ou seja, aprendendo sempre com os extremos. A importância da pesquisa quali é ouvir, ver e estar. O importante não é o que as pessoas dizem, mas o que elas fazem e por que elas fazem isso, né? Como que a gente consegue trazer isso para o nosso mundo? Pesquisando, 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 avaliando e testando. E o último ponto é que design sprint não vai salvar a tua empresa. Né? A gente não pode colocar a metodologia na frente de soluções.
Fuja de template, fuja de framework, fuja de board, de canvas, crie aquilo que é exatamente para a sua empresa, né? A disseminação de casos de sucesso ajuda bastante. E framework só é bom aquele que serve para a sua empresa, né? Entenda o contexto, né? Crie a sua metodologia, a sua abordagem, e aplausos.